Hoje, eu quero abordar com você a diferença que existe entre ser empresário e ser empreendedor. Todo e qualquer negócio, para que possa sair do papel e dar certo, precisa que você justamente seja o empreendedor. Aquela pessoa extraordinária que não consegue ver dificuldade em nada e que simplesmente abraça o seu sonho e faz com que o seu sonho se realize. Este é o empreendedor. Mas que, uma vez que a empresa ela deu certo, uma vez que ela começa a crescer, a se desenvolver, é obrigação do empreendedor buscar justamente mais conhecimento, mais estratégia, para que ele possa, então, assumir o topo da pirâmide administrativa. A pirâmide administrativa, nós temos o setor estratégico, nós temos o setor tático e o setor operacional. O empreendedor, ele inicia no operacional. Ele tudo faz, ele é o próprio, a parte financeira da sua empresa, ele é o setor comercial, ele é o líder de produção, ele é a própria produção, ele é o operacional. Então, esse é o início de qualquer empresa, quando ela finalmente começa a se estruturar. Uma vez estruturada, é obrigação deste empreendedor buscar um conhecimento técnico mais específico, para que ele comece, então, a administrar a sua empresa. Então, quando eu entro numa empresa e vejo que o empresário está sufocado, trabalhando demais, certo? Com muitos problemas a resolver, e onde ele é o centralizador, onde todas as decisões dependem dele, então eu percebo que aquele empreendedor inicial, que fez dar certo o seu comércio, ainda continua sendo empreendedor apenas, e não aprendeu a ser empresário. Então, quando o empreendedor ele veste o manto justamente do empresário, ele muda as suas atitudes. Ele começa a entender que sua empresa precisa ser dividida por setores, né? Por departamentos. E cada departamento desse precisa ter um líder que possa responder diretamente a ele. Mas é claro que ele precisa ter conhecimento, certo, estratégico de tudo isso para que ele possa fazer a gestão do processo, para que ele possa acompanhar o desenvolvimento do desempenho de cada líder e também de cada equipe. Para isso, ele precisa simplesmente receber conhecimento, ele precisa ser treinado, ele precisa ser capacitado para isso. É aí onde um bom coach pode realmente nortear ele nessa direção. É aí onde um bom treinador, um bom programa de desenvolvimento humano faz toda a diferença e a empresa então começa finalmente a migrar. Entendam que um verdadeiro empresário, ele mantém justamente, ele paga, ele investe alto justamente para que a sua empresa ela continue crescendo. E é justamente nesse crescimento que para ele, certo, os treinamentos, as capacitações, ela continua justamente acontecendo dia após dia, mês após mês. Podemos observar que determinadas multinacionais no mundo inteiro investem bilhões em treinamentos. E por que eles fazem isso? Porque eles têm uma visão estratégica de evolução. Então, como eu fiz isso e isso deu certo, eu continuo a fazer. E a capacitação mensal, a capacitação anual, permite justamente o crescimento do colaborador para que ele consiga alcançar os êxitos que ele pretende. Então, quando uma empresa ela para e o empresário não consegue perceber a importância dos treinamentos, infelizmente ele está retrocedendo. E então ele começa a cair num processo que eu chamo de acomodação. A acomodação é quando eu acho que aquilo que eu fiz ontem vai continuar a dar certo e eu não preciso do acompanhamento de profissional algum do meu lado. E é claro, infelizmente, começa a haver o retrocesso no processo da sua empresa. Até porque hoje nós estamos vivendo um período onde a concorrência ela é espetacular. Então, hoje nós entramos num bairro, né, e vemos que existe praticamente uma padaria atrás da outra. Então, observamos que a concorrência ela está muito acirrada. E é justamente essa concorrência que quando nós nos acomodamos, ela toma pé da situação. Então, aquele empresário que de fato entendeu a importância de ser empresário, ele, primeiro, imputa a ele esse crescimento anual, sempre
emancipando, sempre se capacitando, sempre compreendendo melhor como trabalhar o seu processo de inteligência emocional. Infelizmente, aquele empresário, né, que hoje acredita onde automaticamente tudo foi alcançado, ele se acomoda e ele praticamente volta a ser um empreendedor. Ele confia em todo o contexto da sua equipe e permite que aquilo ali aconteça. E muitas vezes, infelizmente, a própria equipe passa a ter o domínio sobre o que o empresário deve fazer ou não. Quantas vezes eu não entrei em empresas onde o empresário está tão motivado, tão animado com os resultados que ele conseguiu, isso seja com a implantação de uma consultoria, isso seja com um acompanhamento coach, isso seja com um treinamento que foi feito para a sua equipe, e aí automaticamente ele toma pé da situação. Aquela situação ela vai ficando extraordinária, mas adiante, o que é que acontece? Infelizmente, a equipe ela toma conta da situação e não permite mais ele gerir. Então, a equipe, como se sente acomodada e que aquilo ali não deveria mais acontecer, infelizmente, nós vemos alguns empresários cederem ao contexto da desmotivação da equipe. Isso, é claro, torna-se muito perigoso o processo, porque enquanto muitas vezes ele estaciona no processo, o concorrente ao lado, esse que tomou pé da situação e que de um jeito ou de outro, né, acabou vendo o progresso do concorrente, ele começa a investir. E aí, nesse investimento, muitas vezes, ele supera o processo. Ora, não precisamos nem citar nomes, mas se vocês forem fazer uma pesquisa dentro da cidade de vocês, dentro dos arredores de vocês, muitos empregados que saíram de determinadas empresas, montaram os seus negócios e cresceram, já mostra de forma clara e objetiva o quanto aquele empregador do passado, certo? Ele infelizmente parou no tempo. O problema é quando esse mesmo trabalhador, ele começa a impetrar o seu trabalho, ele começa a crescer e o domínio que praticamente, né, o antigo empregador tinha sobre ele, agora os colaboradores passam a ter sobre o empresário. Por isso é tão importante os treinamentos perenes, contínuos. Será que teria necessidade uma Coca-Cola investir em treinamentos contínuos de sua alta executiva, de seus colaboradores, trabalhar sempre com um processo arrojado de marketing, se ela já é conhecida em todo canto? Ora, se a Coca-Cola ela ceder espaço para o concorrência, com certeza, veja quantos refrigerantes cola surgiram, né, por aí, e automaticamente também ocuparam uma parte do mercado. Por que isso acontece? Isso acontece justamente por conta que é o trâmite normal. Isso é o progresso, isso é extraordinário. Agora, a Coca-Cola, ela não cedeu. Ela não ficou para trás. Você pode ver que aquele rótulo dela pode continuar praticamente similar à da época do seu lançamento. Mas dentro, os comerciais e todos os processos de marketing e todos os processos de treinamento em cima da sua alta executiva permanecem arrojados. Então, hoje, quando você vai para um treinamento, você vai ver um executivo dentro da parte comercial, um executivo dentro da parte financeira, justamente atuando dentro da sua equipe para que as coisas progridam cada vez mais. Então, você, empresário, você que verdadeiramente hoje compreendeu que a sua função não é estar no operacional, é estar no estratégico, não abra mão de ter a sua equipe sempre treinada, sempre capacitada, para que quando os problemas vierem, você e sua equipe estejam preparados para superá-los. Magnífico! Empresário, continue sendo empreendedor. Empreendedor, se esforce para ser empresário. Até logo e até a próxima.